Fala galera do Segredos do Mountain Bike, a gente está aqui em mais uma série do meu primeiro ride. Hoje estamos aqui com convidados especiais, além do Guilherme. Estamos aqui com o Henrique e o Maminha, para quem pedala. Fala aí, pessoal. Bom demais, valeu aí, Christian, pelo convite. Sempre um prazer falar contigo. Você é um cara muito legal, seu trabalho é muito legal e você também é bem bacana. A gente teve a oportunidade de se encontrar algumas vezes já e é sempre muito legal. Valeu, turminha. Obrigado, Cris, pelo convite aí. Sabe que a gente é fã do seu trabalho, nosso seminarista predileto, né, Henrique? Só, cara, né? Vocês não conhecem do meu passado. Agora eu sou um seminarista. Pessoal, a gente está aqui, né? É sempre bom falar com vocês. Assim, foi incrível, né, as oportunidades que a gente teve de falar, conversar, de se relacionar. Admiro o trabalho de vocês há muitos e muitos anos. Lembro do começo de tudo. E para mim é uma honra ter vocês aqui no Segredos do Mountain Bike, estar aqui contribuindo com a galera que acompanha a gente, mas principalmente comigo, na verdade, com o Guilherme, né, Guilherme? Prazer receber vocês aqui, bater um papo, trocar uma ideia. A gente estava aqui fritando os neurônios aqui, faltam praticamente 4 semanas, né, para o Brasil Ride, e, poxa, são 4 semanas que vão voar, porque é praticamente 3 semaninhas de treino ali, e a semana, acredito que para arrumar a bagagem para ir para o Brasil Ride deve gastar uma semana, né? Fala pra gente da experiência de vocês. O Henrique vai fazer o sexto agora, o Maminha fez 2, está indo pro terceiro. E fala pra gente dessa experiência inicial, né? A preparação antes do Brasil Ride. Como que foi? Como é que foi a primeira vez? Como é que tá sendo agora? Bom, o meu primeiro Brasil Ride foi gravando o documentário do 0 a 600, né? Que eu fiz com o Geraldo. Então, para mim foi uma experiência um pouco diferente, porque o Geraldo, na época, ele só tinha 1 ano de ciclismo, eu já tinha bastante, então eu sabia que ia ser um nível de dupla diferente, e essa era até uma das minhas preocupações, porque eu sabia que eu ia acabar ficando muito mais tempo em cima da bicicleta do que o que eu ficaria normalmente, né? Mas eu estava muito focado nisso, em filmar, e isso até foi bom no caso da produção do documentário, porque como eu conseguia, tipo, ir mais na frente, parar para filmar ele, tipo, foi um outro viés completamente diferente, né? Mas mas o Brasil Ride, assim, bom, eu sempre gosto de esclarecer isso, que eu tenho experiência com o Brasil Ride, mas eu não sou treinador, né? Eu só passei por essa experiência horrorosa algumas vezes. Mas eu acho assim, eu sempre falo isso, que eu acho que o grande ponto de você se preparar para o Brasil Ride, principalmente depois que eu fiz a primeira vez, que eu jurei que eu nunca mais ia fazer, já estou indo para a sexta, né? É você preparar a cabeça. Porque a parte física, eu falo, eu já vi muita gente, às vezes gordinho, mais pesado, aquele cara zero de perfil de atleta terminando e o mega atleta desistindo. Então, o Brasil Ride ele é uma prova bem mais mental do que física. Então, como nesse primeiro ano eu estava focado em outra coisa, a parte física foi tranquila, mas a parte mental foi muito complicada, porque foi bem mais difícil mentalmente do que eu estava imaginando que fosse. Porque não dá para, assim, principalmente quando era na Chapada, era bizarro, cara. O Brasil Ride lá, ele era bizarro. Agora ele continua sendo bizarro, mas não tão bizarro. Mas era uma coisa assim, bem... E quando você tem uma dupla de uma diferença muito grande, é ruim também, porque é complicado você gerir essa diferença de ritmo quando você já está 10 horas assim na bicicleta, não aguentando mais pedalar, a fim de chegar logo, e o cara no plano andando a 10 por hora. Então é pesado isso para a cabeça, entendeu? Então, eu sempre falo, se você for preparar alguma coisa para Brasil Ride, minha sugestão é pedala 5 horas, aí depois que você não aguenta mais andar de bicicleta, pedala mais 5 horas. Aí... até assim, eu acho que a minha sugestão para isso é porque eu falo, eu nem sei se esse é o melhor ganho fisiológico. Eu lembro até quando eu fiz com o Léo, né? Teve toda aquela discussão porque o Léo era treinador e tal, e tinha toda aquela coisa, mas esse não é o melhor ganho fisiológico, esse não é o melhor jeito de você ganhar esse aspecto do ponto de vista de performance e tal. E eu falava com ele, Léo, o problema é a cabeça, velho. O problema não é o corpo. O corpo ele acaba. Mas você ter aquela capacidade de continuar indo.
Aí, então, para mim, sempre foi isso, sempre foi treinar a cabeça. Aí, hoje em dia, assim, aí você vai passando tantas vezes que a cabeça, acho que depois da segunda, terceira, quarta vez que você faz, a cabeça já fica mais programada, fica mais fácil fazer Brasil Ride, assim, depois que você já fez algumas vezes, desse ponto de vista mental. Você já sabe. Que eu falo, é engraçado, eu achei a mais difícil mentalmente a segunda vez, porque você esquece o tanto que você sofre. Você vai, você sofre muito, aí quando você vai à segunda, você lembra que você sofreu, mas você não lembra o tanto que você sofre. Aí você vai na segunda, aí você sofre, aí você fala, meu Deus, mas eu não lembrava que era tão... Aí na terceira, você lembra que você esquece. Aí quando você vai à terceira vez, você já lembra que você esquece do tanto que foi difícil. Aí eu acho que você aí passa a ser uma coisa mais tranquila. Mas assim, menos difícil. Então, esse lance de preparar a cabeça, esse último Brasil Ride que eu fui cobrindo, teve um episódio engraçado, assim. Faltavam 3 dias pra gente embarcar e eu recebi uma ligação aqui. Cara, oi, maminha, tudo bom e tal? Você não me conhece, mas você estudou com a minha irmã. Eu moro no Canadá e eu tô indo fazer o Brasil Ride. Eu queria uma camisa do Pra Quem Pedala. Aí lembrei da irmã dele e tal, não sei o quê. Falei, não, beleza. Falei, vamos vender a camisa do Brasil Ride pro cara. O cara veio aqui em casa buscar. Ele tava em Brasília. O cara veio aqui em casa buscar e tal. Aí eu falei assim, veio ele e a mãe. E eu falei, cara, e aí, tá treinando e tal? O cara falou, não, treinei pra caramba. Tô treinadaço. Eu treinei, nos últimos 3 meses, eu fiz uma aula de spinning todo dia. Pela minha expressão, a mãe dele começou a chorar. Aí eu falei, cara, aí ele, não, já fui militar e tal, vou com a minha tia anda muito. Falei, ó, cada um sabe o que faz, né? Cara, e assim, foi legal, porque eles realmente fizeram, eles não conseguiram completar, eles foram desclassificados, porque na etapa mais dura lá, na etapa... Foi na quarta, né? Eu acho que foi na quarta etapa, a quinta é a volta, né? Então foi na terceira. Na terceira etapa, eles chegaram depois do tempo de corte. E aí chegaram absolutamente exauridos, aí ele descansou a quarta etapa e depois voltou. Mas tirando a quarta etapa, o cara fez tudo e ele... Você vê assim, foi até legal, porque a gente teve a cena assim do sol se pondo, né? Tipo, o relógio contando, a galera torcendo para ele chegar e a camisetinha do Pra Quem Pedala chegando ali, ó. Último lugar honroso ali e tal. Então foi bem legal, assim. Mas é aquela história. Era um moleque que tinha uma cabeça diferente. Porque você via... Cara, e eu cruzava com eles a todo tempo, porque a gente estava no carro. Então você ia, voltava, e você via o moleque no mesmo ritmozinho ali, ó. Mas você não via ele mudar a expressão facial. Então ele foi. E ele olhar de desespero profundo, né? É aquela expressão, tipo, do corpo morto, né? Um olhar sem brilho. Você vê que já não tem alma habitando mais aquele... É só um pedaço de carne que ainda se move, né? Então... Mas é isso, é cabeça. Como foi sua experiência, Maminho, do primeiro Brasil Ride? Em termos de carga, assim, foi muito mais duro do que você imaginava? Qual etapa que você demorou mais tempo? Como é que foi isso para você lá? Então, o primeiro Brasil Ride... Consigo, eu não consigo esquecer. É engraçado que a gente exagera, cara, mas na hora que chega lá, você vai ver que é pior que exagero. Primeiro ride eu fiz com o Geraldo, né? Então, eu roubei a dupla do Henrique. E aí, engraçado porque para os rides eu troquei de treinadores, né? Então, eu fiz o primeiro ride com o Marconi, me treinando, o segundo com o Abraão, e esse eu estou fazendo com o Hélio. São 3 metodologias completamente diferentes. Depois, se quiser, a gente até comenta um pouco sobre isso. Mas, naquele ride especificamente, o medo da prova era tão grande que a gente, na nossa cabeça, a ideia era tentar simular o maior número de subida possível. Então, eu me lembro, assim, para aquele ride, eu poderia subir qualquer coisa. Eu não subiria rápido, mas eu subiria qualquer coisa. Tanto é que, você perguntou a etapa mais longa, tem aquela etapa desumana, que era a etapa da ida,
E Mamito, sempre com aquela sorte que Deus lhe proporciona, o Brasil Ride mais quente da história, o dia mais quente da história do Brasil Ride foi aquele... Deu 51 graus. Foi aquela etapa da ida. E naquela etapa, eu e o Geraldo, a gente se perdeu. Então, a gente parou para... Eu parei para molhar o capacete, eu estava subindo um pouco melhor que ele falou, continua subindo que eu vou te alcançar. Aí só ele achou um desvio, desviou, errou, voltou, eu passei. Cara, uma zona, uma epopeia. A etapa pra gente durou 12 horas e 18. Caraca, velho. Mas lá as etapas eram muito longas, cara. Agora elas são, assim, acho que em média umas 2 horas mais curtas do que as etapas lá da Chapada. A Chapada era complicado, cara. A Chapada era duro pra caramba. Assim, continua a estar diferente, é uma dureza diferente agora lá na coisa. Mas a Chapada era muito inóspita, cara. Era muito quente, era muito, sabe, um lugar assim, não foi feito para foi feito para seres humanos habitarem. É complicado. Legal. Fala pra gente um pouco sobre ritmo de prova, assim, porque acaba que para mountain bike acaba que todo atleta vai treinar os intervalados, vai fazer intervalado forte, e chegando lá na prova, o que você se propõe a fazer, assim, por exemplo? Vamos largar, tocar o nosso ritmo aqui, deixar para fazer a força que a subida nos impôs. Como é que vocês planejam isso nas outras etapas, nessa etapa agora também? Vocês têm um ritmo parelho? Como é que é? A gente começou a treinar junto há pouco tempo, né? Na subida, o Guilherme tá me dando uma luneta fácil. Pois é. Então, eu acho assim, por exemplo, que nem agora que eu fiz com o Lu, foi bem legal. Enfim, eu acho que é sempre os melhores Brasil Rides que eu fiz até hoje, assim, do ponto de vista de compatibilidade de ritmo, de dupla, de comunicação, foi o com a minha e o com o Luciano. Porque o Weimar ele largava muito forte, o Weimar anda muito bem também, depois acabava funcionando, mas tinha umas variações de ritmo, o Léo também, e o Geraldo, quando a gente fez, era muito diferente. Mas eu acho que a coisa mais importante é isso, é você se comunicar com a dupla. Mas isso é sério, não é aquela conversinha, não, é comunicar mesmo. Então, por exemplo, com o Lu, agora que a gente foi, o Lu ele falou, Henrique, eu vou entrar na sua roda na primeira etapa do Brasil Ride, eu só saio na última, não zero. Mas assim, eu falei, beleza, joia. Eu falei, mas eu preciso entender o seu ritmo. Massa. Então eu falei com ele, eu falei assim, eu vou puxando aqui, mas você vai me avisando. Eu falei, me avisa, não fica... Porque, por exemplo, se eu botasse o meu ritmo e eu quebrasse ele, depois ficava horrível pros dois. Sim. Porque eu ia ter que começar a andar num ritmo. Porque assim, se eu andasse no meu ritmo, sei lá, Z3 baixo, para ele ia estar um Z3 alto, quase Z4, mas estava bom para os dois. Mas às vezes se eu botasse um Z3 alto meu, ia começar a bater no Z5 dele, daqui a pouco ele pifava, e aí ele pifava, não ia conseguir andar mais, e eu ia ter que começar a andar num ritmo desconfortável, aquele devagar demais, sabe? Prolonga a etapa. Exato. A paciência que não aguenta. Vai ficando uma coisa difícil. Então, eu acho muito importante isso, lembrar que o ritmo é definido pelo mais fraco da dupla, né? Então, porque às vezes fica até numa questão de ego mesmo, aquele negócio, não, ou então, não ego, mas não querer atrapalhar o parceiro e tal, e às vezes você começa a entrar numa zona que não está confortável para você, ou então às vezes você achar que aquele ritmo que você está na primeira, segunda hora de prova, você vai aguentar na oitava, né? Porque tem essa questão, tem que entender isso, que é muito tempo. Então, às vezes, o seu Z3 no começo do dia é seu Z5, entendeu? O mesmo ritmo que você segura no Z3 aqui, você tá morrendo lá no final. Batimento cardíaco, esquece. Que no segundo dia já... Eu lembro que com o Lu, eu fui, por um acaso, eu fui com batimento cardíaco, né, que eu nunca uso essa bosta. Aí eu fui e eu lembro que a gente estava pedalando e tal. E aí ele falava, aí eu comecei a olhar na segunda etapa, principalmente, que você ainda está descansado, o ritmo cardíaco mais ou menos meu que funcionava para ele.
Entendi, legal. E eu fui prestando atenção também na minha sensação de esforço, que eu sempre pedalo, eu falo bastante isso, né, que eu pedalo na minha sensação de esforço. Só que o quê? No final da segunda etapa, já na terceira, o meu batimento não passava de 150. E o meu batimento é muito alto. O meu batimento é 170, 180, 180. Então, só que você vai entrando no estado de exaustão tão grande que seu coração não sobe mais. Então, você ter isso como referência, e aí ele fica num range muito diferente do que seria. Então, aí eu entendi esse ritmo do Luciano, falei, não, dentro da minha sensação de esforço, o ritmo que ele aguenta é esse. E aí eu comecei a andar nesse ritmo brasileiro, ele quase não precisava falar mais comigo. Um momento ou outro que acontecia alguma coisa, que a gente tentava, eu falava, Lu, vamos dar uma esticadinha para tentar pegar aquele pelotão ali? Como é que tá aí? Ah, vamos. Aí às vezes forçava um pouquinho, ele falava, ó, tira um pouco e não deu e tal. Mas aí boa parte do coisa, como a minha foi assim também, né, mano? A gente mantinha um ritmo muito... eu consigo fazer esse negócio de manter um ritmo muito constante, muito tempo. Independência, eu consigo ter essa leitura de percepção de esforço assim, e eu acho isso muito importante, você manter um ritmo constante. Eu acho que o Brasil Ride é constância. Como ninguém aqui tá lá para ganhar, né? Eu acho que se o negócio for ganhar, chegar na frente dos outros e tal, aí é outro jogo, né? É outra coisa, é tentar andar junto com alguém. Mas eu acho que como o objetivo de todo mundo, de 80% de quem faz o Brasil Ride é completar, eu acho isso muito importante, ritmo. Acha um ritmo confortável para os dois, tenta entender qual seria o ritmo que você ia aguentar daqui a 8 horas e fica nele, cara. Vai vendo como é que é o ritmo de subida e aí tem que ter essa comunicação da dupla. Eu acho que é por aí, entendeu? Tô falando pra caralho, né? Vai lá, maminha. Então, uma coisa que eu acho importante também é definir assim, ó, o mountain bike tem essa questão do terreno, né? O terreno te desafia e lá a gente vai ter, eu olhei o gráfico lá, vai ter a tal da batalha, 7 curvas, vocês vão ter o desprazer de conhecer. Né? Aquelas pontas, assim, são aquelas desgraças. Cara, a altimetria tem um lugar que parece que você vai subir e descer de rapel. Né? Isso. É isso aí mesmo, você vai lembrar. A primeira vez que a gente passou, o Piva estava na base do negócio, o Piva só olhou pra gente e falou assim, ó. Não falou mais nada, você já sabia o tamanho da trolha. Essa subida da batalha, cara... Então, assim, nessas subidas, não tem muito o que fazer. Você vai tacar a vovozinha lá, vai meter os 50 e vai tentar subir em cima da bicicleta o máximo que você conseguir. Mas no resto das subidas, é importante você tirar um pouquinho o pé. Isso é uma coisa que eu aprendi no segundo ano. O primeiro ano era aquela coisa assim, eu vou subir o máximo que eu puder e a minha preocupação era a subida. No segundo ano, a relação já é um pouquinho diferente. Até porque o segundo ano que eu fiz já foi aqui em Porto Seguro. Então, você começa a se preocupar um pouquinho mais com o plano, você vê que vale a pena gastar um pouquinho mais no plano. Então, esse ritmo confortável que o Henrique está falando, no plano, ele pode ser confortável, vírgula, mais um para o desconfortável. Na subida, ele vai ser o confortável menos um. Mas... Então, você não gasta tanto na subida. É melhor você subir mais devagar e no plano você andar um pouquinho mais rápido. No final, no contexto geral da prova, você vai ver que você ganha muito tempo fazendo isso. Isso é até um negocinho que você vê muito isso acontecendo no mountain bike. Lá em Botucatu mesmo, nesse último, coisa impressionante, que eu tava andando um pouco mais rápido e aí você vê o pessoal que tá um pouco mais na frente e é impressionante como é que boa parte, mas assim, você não vê isso tanto no ciclismo de estrada, mas no mountain bike é assim, é 90% da galera. Todo mundo entra na subida e vai... Um terço da subida ele pifa e ele arrasta até chegar lá em cima. E era engraçado isso lá em Botucatu, porque isso acontecia toda a subida. A gente entrava na subida, cara, passavam uns caras assim, nem no shorter. Eu falei, rapaz... Aí ele quebrava e eu entro na subida, eu passo a marcha mais leve, aí deixo o corpo acostumar com aquela, né, porque o corpo... Aí do meio pro final da subida eu faço força. Mas eu não faço força. E aí acontecia isso, o cara entrava e pifava, quebrava, eu ia lá passar. E o que eu acho essa estratégia ruim, além de você entrar, o próprio tempo da subida você vai gastar mais tempo, porque você entrou e você explodiu, aí você vai arrastando até o final.
Na hora que você chegar lá no final da subida, que tem o plano, você não vai ter perna para andar. E a subida você vai gastar, por mais longa que seja a subida, você vai gastar, sei lá, meia hora, 40 minutos fazendo uma subida, que já é um absurdo. E você vai depois pegar 2 horas de plano depois. Então, assim, é muito melhor você tirar ali 10% na subida, para em vez de você fazer ela em 10 minutos, você fazer ela em 11, e você ter perna para andar mais rápido no plano depois, do que você entrar e eu vejo isso com uma certa frequência. Assim, o pessoal entra fazendo muita força, aí quebra, aí depois no plano tá meio quebrado, entendeu? E não tem aquela coisa de, terminou a subida, beleza, desce 2 marchas, vamos. Tem esse... E eu vejo isso muito, cara. É impressionante como é que isso acontece no mountain bike. Assim, Não, eu tenho essa mesma leitura. Fim de semana agora, Iron Bike é exatamente a mesma sensação. Eu geralmente controlo a subida, fim da subida eu vou descendo a marcha, embalando a bicicleta, e até onde eu ando melhor no plano mesmo. E é aí que o pessoal realmente, baita sacada sua, e isso faz total diferença. O Henrique falou de Botucatu. Botucatu eu tive uma experiência fantástica. Aquela etapa que eu fiz de Levo, cara, é impressionante como o mountain bike sofre. Aqui em Brasília a gente chama da síndrome do piscineiro, né? Que a gente tem um bairro aqui que os piscineiros todos eles andam de bicicleta, porque eles vão passando de casa em casa. Então, quando o cara vem andando assim, o ciclista não consegue ver o piscineiro ultrapassar ele, né? Então, a síndrome do piscineiro, o cara vê alguém passando, o cara tem que dar na cabeça. Só que, pô, tá de Levo, né? Então, eu entrava na subida, os caras vinham. E o cara ficando roxo, velho. Tentando acompanhar. E aí explodia e eu, também tá de elétrico. Eu falei, mano, eu não tô competindo, cara, eu tô só subindo. Então os caras criam essas mini competições. Ainda no ride, uma coisa que é legal também, que a gente ganha um tempo, mas que vale a pena avaliar o custo-benefício, principalmente nas etapas de ida e de volta, você tem planos muito longos. Então, às vezes, você consegue encaixar num pelotão e aí é um momento que também, às vezes, vale a pena gastar um pouquinho para você ficar mais tempo no pelotão, porque, cara, você ganha 1 hora no final do dia. Então, é uma estratégia. Ou então, assim, até você está vendo que tem uma galera andando mais ou menos junto, mas está dissipado, vale a pena chamar a galera, falar, galera, vamos organizar um pelotãozinho aqui. E aí vocês vão andando, porque primeiro que a dinâmica do pelotão te obriga a pensar em comportamento, né? Porque você vai revezar, vai trocar roda, então isso tira a cabeça um pouquinho do tempo de prova. Do tédio, e aí né? Você não vê o tempo passar. E além disso, acaba andando mais rápido. Tem aquela parte do parque, vocês vão conhecer o Parque Pau Brasil lá. Uhum. E, irmão, é um infinito de plano. Então, vale a pena ganhar um tempinho ali também. E por último, eu nem sei se eu deveria estar falando isso, porque se todo mundo fizer isso, fudeu, vai dar merda. Mas é aquela largadinha. Agora, na Bahia, tem menos, porque lá na Chapada tinha 2 etapas que você saía, andava, sei lá, 2, 3 quilômetros e entrava num single. Uhum. Então, aí ficava aquela fila gigantesca. Agora na Bahia não, agora na Bahia já é uma... Tem um avatar ali que eles mudaram, né? Porque o avatar era na etapa de volta, agora é na ida. E aí deu um engarrafamentinho, male ali, parece que o pessoal mais de trás ficou nesse engarrafamento. Porque... Então vale a pena dar uma largada um pouquinho mais rápida, gastar ali a primeira meia hora de prova, você fazer uma forcinha para você sair do bolão. E aí você entra nessa parte da prova com menos trânsito, menos empurra-bike. Porque, cara, assim, esse negócio, por exemplo, lá na Chapada, era a diferença, assim, do cara passar o single em 15 minutos e o cara demorar 1h30. Entendi. Porque são 500 pessoas, né, cara, num single. E o single técnico que era lá, não dá. Aí aqui tá, sim, ainda dá uma engarrafadinha nesse avatar, mas... Você não inverteu de novo esse ano, né? Mas não é possível, velho. Quem vai fazer essa cagada? Mário Roma, velho. Cara, tem uma parada importante, né, que vocês estão falando aí, e assim, eu já tinha escutado sobre isso, que faz muito sentido, que é quanto mais você prolonga o tempo de prova, mais você encurta o seu tempo de recuperação. Já que são 7 etapas,
Então, gastar de forma inteligente o esforço faz total sentido, né? Essa embalada no plano, essa economizada na subida, faz total sentido. Pô, baita sacada aí. Tem esse mix aí de tentar chegar mais rápido, não quebrar tanto, porque não adianta também você chegar meia hora mais cedo e chegar destruído. Às vezes era melhor você gastar meia hora a mais, mas também às vezes não vale a pena você gastar 2 horas, né? Aí isso tem a ver também com questão de tempo de ponto de apoio, que o ponto de apoio é um negócio que vale a pena você dar uma descansadinha, Legal falar disso. Vale a pena você ficar tempo demais, né? Porque se esfria, tal. Vale a pena comer bastante nos pontos de apoio. Assim, é engraçado, você vai no ponto de apoio, você come que nem um louco, desesperado, você sai em panturrilha, você fala, meu Deus, aí daqui a pouco você tá com fome de novo, né? Mas é interessante calcular esse negócio de ponto de apoio. Tem gente que é muito agoniada em ponto de apoio. Tem gente que já vai, tal, já chega aquela agonia, ai, não, o cara tá lá em 328 e preocupado com 30 segundos no ponto de apoio ali. Aí eu acho que, assim, não é bom ficar enrolando também. Claro. Mas eu acho uma estratégia legal, até que o Abraão falava muito, né? Assim, você tá chegando no ponto de apoio, já vai bebendo tua água, já vai comendo o que você tem no bolso, que aí você chega no ponto de apoio, você não tá tão esfomeado, não tá nada assim, já esvazia os bolsos, que você já vai reabastecer logo. Só confirma se o ponto de apoio tá lá. Não, e se o ponto de apoio tem comida. Não é só de água. Tem ponto de apoio que é só de hidratação. E eu já me dei mal numa dessas aí. Então, se você vai e o ponto de apoio é só... Isso é até legal, assim, quando você está num ponto de apoio, pergunta como é que é o próximo. E aí o próximo ele vai falar, não, porque às vezes do briefing, assim, durante a prova acontece muita coisa e pode ser que mude um ponto de apoio. Então, vale a pena perguntar isso, porque aí na hora que você estiver chegando no ponto de apoio, já, sei lá, esvazia o camelback, come o que você tem ali, gel, tudo isso aqui, que aí você já chega no ponto de apoio um pouco mais alimentado e aí você agiliza um pouco ali o processo do ponto de apoio. Mas eu acho que no nosso esquema não vale a pena ficar na agonia, na correria, que às vezes são, sei lá, 5 minutinhos que você vai parar ali, dar que não vai deixar você esfriar, mas vai te dar uma renovada pra você continuar, sabe? Então, legal. Enfim. E tem pontos de apoio e pontos de apoio, né? Porque, por exemplo, essa estratégia muda de acordo com o tamanho da etapa e de onde fica o ponto de apoio. Então, por exemplo, você pega as etapas mais longas, os últimos pontos de apoio, vale a pena perder um pouquinho mais de tempo nesses últimos, comer melhor, porque você já está mais... Então, assim, se for para passar mais rápido, isso é até interessante, no raid passado que eu fiz cobrindo, eu tinha essa curiosidade para saber se os atletas de elite, se eles se alimentavam no ponto de apoio. E, cara, é impressionante, véio. Filmei lá, os caras tomam coca. O único que não toma coca é o Hugo, né? Porque o Hugo come jujuba. A Vancini jujuba, cara, você não vai entender o tanto que jujuba é gostoso. Acho que se o cara oferecer kebab, velho, no ponto de apoio, o cara manda um sanduba de kebab, entendeu? Não tem essa. O único cara que é ali... Aquele cara é o Hugo, velho. O Hugo, ele chega lá, pega a aguinha dele, acho que pinga aqueles negocinhos pra água ficar alcalina e tal, né? Que o Hugo é todo natureba. Mas o resto, meu irmão, Coca-Cola pra dentro no gargalo, assim, espremendo a garrafa. Você ia falar da Vancini. Red Bull, né, cara? Red Bull, meu irmão, tudo. Então, assim, aí eu conversei com ele e falou, não, velho, a gente come pra caralho. E aí, quando eu filmei, que a gente tinha a oportunidade de ver os caras em todos os pontos de apoio, os caras comem pra caralho, velho. Então, rápido, né? Eles comem rápido. É rápido, mas come, blá, 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 e vai. E eles têm, logicamente, as caixas, né? Então, na verdade, quando o cara chega, ele chega, come, ele joga tudo no chão, troca as garrafinhas e vai. Então, é mais rápido por conta disso. Mas existe essa alimentação em praticamente todos os pontos de apoio. E aí, só para concluir, a gente que está fazendo de uma maneira mais relaxada, às vezes acontece de você chegar num ponto de apoio que ele é próximo ou que o início da etapa é indecida, você não... Então, assim, eu sempre gosto de reabastecer. Então, eu tomei um gole d'água. Bota mais um gole ali dentro, porque isso pode fazer falta até chegar no próximo. Mas aí, nossa tendência é, os primeiros pontos de apoio a gente passa um pouquinho mais rápido e os que vão chegando para o final da prova, a gente acaba gastando um pouquinho mais de tempo, se alimentando melhor.
E isso é um negócio importante também da comunicação da dupla, porque às vezes um tá um pouco pior que o outro, e aí vale a pena você falar, ó, quero ficar mais tipo, preciso descansar um pouquinho, né? Me dá 5 minutos. Fala assim, ó, dá um tempinho aqui, eu preciso sentar um pouco, preciso tal, para dar uma recuperada para continuar, né? Porque é mais um ponto de estresse entre a dupla, né? Isso é engraçado, cara, assim, dá muita quizumba isso lá, tipo, de dupla brigando. Porque você tá numa situação muito extrema, cara. Então, por mais paciente e zen que você seja, às vezes acaba. Então, você tá numa situação muito extrema, você tá sofrendo, tá passando calor, não aguenta mais, tá com a bunda doendo, né? Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, por exemplo, o parceiro, você vê muitas vezes, tá lá, chega no ponto de apoio, você vê que um tá morto, assim, ruim de segurar na bicicleta, aí o outro fica, vamos, velho. Sabe, não é, mas cara, você vai ver. Você vê isso o tempo inteiro. O cara tá lá, botando os bolos pra fora e o outro tá apressando, sabe? Aí fala, velho, senta aí, tipo, né? O que vai adiantar continuar andando com o cara A múmia, né? Moribundo. Então, acho esse um outro negócio interessante também. Fala aí, como é que você tá? Tá bem? Podemos dar uma agilizada nesse ponto de apoio aqui? Pode, joia. Então, bora. Se não, beleza. Dá mais uns 2, 3 minutinhos aí, senta um pouco, joga uma água na cabeça, né? Recupera. Que é engraçado, cara. Às vezes você chega morto num ponto de apoio. Morto, assim, tipo, tudo doendo, aquele negócio meio zonzo. Aí você para, come, joga uma água na cabeça, aí volta, né? Você volta o ânimo, assim. Aí você fala, não, pô, massa, vamos. Então, acho importante cuidar disso também, não ficar tão na agonia, assim, entendeu? Pô, legal. A maioria das vezes que eu vejo dupla correr em provas que a gente participa e vê, os caras, na minha opinião, estão fazendo merda. É um matando o outro, sabe? Acabei de ver fim de semana de novo. É o padrão, assim, e acho super esquisito isso. Já até falei sobre isso em alguns vídeos, mas é o que é. Quer falar alguma coisa, meu irmão? Eu queria perguntar pro Henrique e pro Maminha a respeito da temperatura aí, na seção de Brasília, se dá muita diferença de temperatura, se lá vocês sentiram muito essa temperatura alta. Cara, lá na região lá da Costa do Descobrimento, lá, né, da região de Arraial e tal, é bem mais ameno o clima do que era lá na Chapada. Na Chapada era escroto, cara. Desculpa, mas era feio também. Lá é mais assim, é quente, não é fresco, né? É quente, mas não é aquela coisa insuportável, não. Você tem muito lugar de sombra, você tem muita floresta, né? Então, volta e meia, você pedala o parque mesmo, que uma minha falou, lá você passa horas pedalando na sombra. Então, tem momentos de calor, tem lugares mais quentes, mas é administrável, assim, não é nada fora do comum. Dizem que as etapas de Guaratinga que são mais quentes, né? Mas é isso que eu tô te falando. Você lembra, assim, de algum momento, uma minha 45 graus, 40. Não, cara. É porque, assim, Brasília é muito quente, principalmente nessa época do ano. Né? Então, assim, a gente hoje tá pegando aqui... Bem que agora choveu, essa semana tá mais fechado. Mas você pega tranquilamente nessa época do ano aqui, você pega algo em torno de 32, 33 graus com 15% de umidade. Então, a gente treina principalmente esse final, é muito quente. Então, na Chapada fazia diferença. Chapada tinha hora que você fala, eu tô sentindo o magma da terra no meu pé aqui. Não, esse dia dos 51 graus, cara, era muito louco. Tipo, era um troço tão bizarro que você, sei lá, era uma... Não, eu fechei a camisa. Você já imaginou em fechar a camisa de calor? Porque você abria a camisa, batia uma brisa tão quente, velho, que você tinha que fechar a camisa. Não tô zoando, não. A gente desacelerava na descida, cara. Porque o ar era tão quente que se você deixasse a bicicleta aí na descida, para 50, 60 por hora, parecia que você ia queimar. Sabe na sauna, quando você anda na sauna, que esquenta? Aquela sensação. Caraca, velho. Mas, assim, a gente nunca pegou nada perto disso lá onde está sendo agora. Nada, assim, é bem mais tranquilo. Massa. A gente pegou
Acho que até 35, tipo, eram os máximos. assim, você tem alguns momentos de transição onde você pega uns estradões assim absolutamente sem nenhuma cobertura, que dá uma esquentada, mas dificilmente, se bem que a batalha é assim e é A solto. batalha é um pouco aquele chão Aquele chão claro, né? vermelho. Fica refletindo. No Mas final assim, é aquele chão mais branco. então são poucos momentos assim de calor escaldante igual era na outra. A outra era foda. Legal. Pessoal, para a gente fechar aqui, fala um pouco para a gente sobre a parte técnica, né? Bicicleta, problema mecânico, o que vocês levam? Eu andei vendo uns vídeos aí, tem gente que leva silver tape, remendo, power link, corrente, câmbio. Fala um pouco para a gente disso aí, eu acho que isso é uma coisa importante, até porque ao longo de etapas, né? O que você vai carregar nas costas, o peso e tal, isso faz bastante diferença. Já tiveram algum problema mecânico, alguma coisa de zebra assim, mais pesada? Então, assim, nesses anos que eu fiz, eu não tive muito problema e eu sou cuidadoso, assim, apesar de que nos últimos anos eu melhorei bastante minhas técnicas de descida, eu sempre falo isso para muita gente. Eu acho que o Brasil Ride, como ele é uma prova de 7 dias, se você não tiver absolutamente confiante no que você está fazendo, desce da bicicleta. Porque, vou arriscar um negócio aqui, sei lá, se dá, acho que dá. Aí você leva um tombo, acerta o quadro numa pedra, dá um negócio, acabou a sua prova. E se acabou a sua prova, é do seu parceiro, vocês gastaram não sei quanto, R$1.000 para ir para lá e acabou por conta de uma bobagem que você vai ganhar 5 segundos. Porque se você descer, passar a coisa e subir de novo. Então, acho que como é uma prova de longo prazo, digamos assim, você tem que pensar nisso. Eu acho que esse é o tipo de estratégia. Então, assim, às vezes, você vê, cara, eu já vi gente quebrando bicicleta no reconhecimento do prólogo. Do cara, não, daqui para descer, plá, quebrou a bicicleta, acabou, mas vai. Então, eu acho esse tipo de cuidado bastante importante do ponto de vista da bicicleta. Então, se você não tiver absolutamente... Lógico que a gente está lá exposto, pode acontecer, mesmo você achando que ali é a coisa mais fácil do mundo acontecer. Mas evitar esse tipo de risco desnecessário, pensando que é uma prova de 7 dias. E outra coisa é algumas ferramentas assim, gancheira reserva. Gancheira reserva acho que é um negócio pequenininho que você bota na mochila fácil ali e vai, sem problema. O silver tape eu gosto de levar, mas você pega assim, pega uma embalagem de qualquer coisa, um negócio tem um papelão, alguma coisa assim, enrola o silver tape, pra você não levar o rolo do silver tape, mas dá umas 4, 5 voltas ali, porque, cara, silver tape pra você fazer manchão, já vi gente consertando quadro, porque às vezes trinca, o quadro faz um negócio, o cara bota um galho ali, enrola o silver tape não rasga de jeito nenhum, então ele serve para um monte de coisa. Então... O Rodriguinho deu um jeito no banco dele, lembra? Foi, no silver tape. Então, eu acho que é interessante, faz isso, que não vai pesar nada, o silver tape ele é muito leve. Então, se você pegar alguma coisa que, sei lá, se assemelha a uma carta de baralho, assim, que é mais durinho um pouquinho, você dobra dá algumas voltas ali de silver tape, bota aquilo em qualquer lugar na mochila e vai, que eu acho que é interessante. A corrente, eu acho interessante você levar um canivete com corrente e levar uma corrente reserva, mas não levar na prova. Você leva e deixa na mala. E aí, se você tiver um problema de corrente, aí você chegou da etapa, você leva pastilha de freio reserva, porque se chover, eu de preferência boto uma pastilha logo metálica e levo uns 2, 3 pares aí de reserva. Porque se calhar de pegar um ano de muita chuva, cara, numa etapa acaba a pastilha. Então, é bom. Eles têm para vender lá e tal, mas se todo mundo for procurar, vai acabar e, enfim, é bom dar uma olhada nisso. Mas... Então, acho que aí tem uma galera que leva raio reserva, essas coisas, caso tenha algum problema. Eu acho, cara, eu acho isso. Como é uma prova que é muito investimento, é muito tempo, é muita expectativa, é muita coisa... Nunca aconteceu de eu não terminar um Brasil Ride. Eu acho que deve ser uma merda. Você não, assim, pô, você naquela coisa toda e não terminar, né? Então, a gente quase, né, mamas? Chegou na beira! Mas terminou. Então... E detalhe, ficar no quase é uma merda já. Assim, quando você fica naquele dilema de, tipo, vou, não vou... isso, puta que pariu. E eu fiquei no quase das 2 vezes.
né? É aquela quase do tempo de pelo volta. tempo. Porque essa etapa que eu fiz com o Geraldo em 12 horas e 18, a gente, teoricamente, a gente estaria cortado, porque o tempo para a gente chegar seria às 18, né? E a gente chegou às 18h18. Só que aí, como o primeiro colocado fez a etapa em 6 horas e 22, o tempo de corte passa a ser o dobro do tempo do primeiro. Então, Legal. o tempo de corte virou para 18h44. Mas eu só fiquei sabendo disso com o Henrique na linha de chegada. Até então, eu cheguei, entreguei a bicicleta e comecei a chorar. Acabou a prova, não consegui terminar, não sei o que. E aí o Henrique virou e falou assim, não, mas vocês estão dentro, não mente pra mim, não sei o quê. Aí o Geraldo começou a passar mal, aí... Tem toda uma novela sobre isso aí. Mas eu acho isso, acho que vale a pena levar algumas coisas sim. Esse negócio do silver tape, eu acho que, cara, para manchão, porque acontece muito de rasgar pneu, né? Leva um pneu reserva. Não puder. Joga fora o seu gelzinho. Não joga fora o seu gelzinho, porque você pode usar. Se você levar o silver tape, se você levar o silver tape, já meio que resolve. Mas de qualquer forma é bom guardar para se precisar de alguma coisa. Não sujar a trilha e não sujar a trilha, o gelzinho vira manchão depois. Isso. Massa. Então, acho que o silver tape é realmente bem legal. Uma chave que tem aquelas chaves de corrente, tá em dia ali com a habilidade para trocar corrente. Aí, câmara de aço, o normal, né? O normal de coisa. Mas acho que essas coisas vale a pena. Levar algumas coisas sobressalentes assim, essa coisa de... Antes do Igor, porque o Igor agora você tem que comprar um outro Powerlink para juntar, para não sei o quê, então dá uma complicada. Mas, por exemplo, o primeiro Brasil Ride que eu fiz, e era com grupo 2 de 10, se não me engano, que era um XT, eu levava um pedacinho de corrente. Entendeu? Porque aí era fácil de trocar, então se estourasse, você, para não perder, por exemplo, uma determinada marcha, eu pegava e colocava, encaixava aquele pedacinho, devolvia a corrente para o tamanho original, né? Legal. Porque eu acho que é legal falar também, a galera, quando você quebra a corrente, então, assim, a sua prova muda completamente. Então, quebrou a corrente, esquece subida no torque, né? Você vai ter que ser muito mais conservador, porque senão você vai estourar de novo. Eu acho que você tem que pensar esse negócio de ferramenta, isso assim, coisas que poderiam acontecer no meio da trilha que não tem solução. Então é isso, quebrou a gancheira, se você não tem outra gancheira, acabou a prova. Não tem o que fazer, né? Corrente também, se você não souber trocar a corrente, você não... E dependendo do rasgo de pneu que você tiver, dependendo do problema de quadro que você tiver, também, então o manchão é importante nesse sentido, para você conseguir dar um... Eu, por exemplo, teve uma vez que eu caiu a minha pastilha de freio traseira. Que loucura. A gente estava indo, soltou aquele pininho, voou a pastilha. Eu pedalei do quilômetro 15 ao 80 só com freio dianteiro. Eu passei o resto do Brasil Ride com isso aqui tudo doendo, de tanta tensão, porque assim, porque eram as descidas longas. Não, mas, cara, era um desespero, porque assim, você não podia deixar ele embalar demais, porque senão você ia ter que segurar, você não ia conseguir parar a bicicleta, mas você não podia segurar no freio demais também, porque senão superaquecia o freio dianteiro e ele parava. Aí no quilômetro 80, por sorte, na hora que eu cheguei no quilômetro 80, e era a etapa de 140 lá do Vietnã, né, que era a etapa mais difícil. Aí tinha um cara que tinha trocado o negócio lá e tinha deixado uma pastilha no ponto de apoio técnico da Shimano. Aí o cara falou, cara, tem uma aqui, sorte sua. Então ela botou e foi. Mas assim... E aí até depois disso, como eu vou de camelback, nesse último ano, por exemplo, que tava um negócio que talvez fosse chover, talvez fosse não sei o quê, aí eu levava uma pastilhinha de freio. Porque se você for botar o silver tape daquele jeito de organizar ali, fica super coisa, uma pastilha de freio também não é nada. E a gancheira reserva, você bota ali debaixo do selim, cola ali, o negócio deixa num jeito que eu acho que são precauções assim que podem salvar a tua prova, entendeu? Mas... Uma outra coisa que eu levaria também, principalmente pra galera que tá fazendo o primeiro, é aquele Bepantolzinho pequeno, assim, ó. Cara, nesse novo foi bem mais tranquilo questão de assadura. Lá na Chapada isso também era bem pior. Mas, cara, eu me lembro na etapa de volta da Chapada,
pouquinho antes de pegar uma serra, tinha uma serra que tinha uns paralelepípedos assim no meio de uma cidade, lembra? Subida cretina. Cara, eu acho que eu gastei um Bepantol inteiro, assim, eu só abri o bretério assim, eu falei assim... Cara, uma das melhores sensações da minha vida até hoje, velho. Entendeu? Aquele Bepantol desceu a uns 40 graus, mas não tem problema, velho. Depois, quando você sentava no banco, você tinha aquele... Você fala, ah... Então, assim, cara, salva a vida. Então, são umas coisinhas pequenas que, tipo... E é um tipo de coisa, assim, que muitas vezes não vão ser os dois da dupla que vão ter o mesmo problema ao mesmo tempo. Então, você leva tipo, leva um leva o silver tape, sei lá. Eu acho que eu gosto de silver tape, eu levo sempre o meu. Sempre, fica no meu camelback já. Eu já largo lá sempre um silver tapezinho enrolado no negócio, já fica lá. Massa. Então acho que vale a pena. E camelback, viu? Camelback ou com a mochila de hidratação, né? Fica falando camelback. Qualquer mochila de hidratação aí porque, cara, eu fiz 3 Brasil Rides. Acabou aí o tempo? Não. 3 Brasil Rides só com 2 garrafinhas, mas burrice minha. Porque não vale a pena. Pô, show de bola. Pô, pessoal, quero agradecer vocês aí. Foi incrível bater esse papo com vocês. Poxa, muito aprendizado, né, Guilherme? Muita coisa bacana aí pra a gente colocar em prática. A nossa pegada é essa. Assim, eu falo que o que a gente gosta de contar do Brasil Ride, falar sobre o Brasil Ride, é o Brasil Ride do ser humano, né? Que é o nosso, que é a nossa. Nossa. E porque tem o ser humano que se acha o alienígena, né? Que fala, não, eu sou fortão e vou lá para bater em todo mundo, não vai dar conta, porque dificilmente você vai ganhar do Avancini, do Luiz Leão Pinto, do Colares, né? Então, você pode escolher ou entre o Brasil Ride para ficar passando raiva e ficar, ou ir lá para tentar aproveitar, porque, cara, é uma experiência incrível. Você vai ver, o acampamento é uma bosta, mas é uma experiência incrível, porque você passa um monte de perrengue, você passa um monte de coisa, cara, mas ainda mais nesse novo Brasil Ride, apesar dele estar menos absurdamente duro, e tem gente que acha isso ruim, eu achei que todo o clima tá muito mais legal. O acampamento obrigatório é um negócio incrível. Você fica com todo mundo ali, sabe? Tipo, porra, aí tá o Avancini na fila do banheiro para ir cagar de manhã cedo. essa, sabe? Esse vendo todo mundo. E o término lá em Arraial, na praia, cara, é sensacional. É um clima todo muito legal mesmo. Então, acho que é uma experiência muito massa. E eu acho que a questão é essa, tentar, dentro desse sofrimento todo, você tentar se divertir. E é possível. É bem possível. É bem possível, na verdade. Então, eu acho que se for para gastar dinheiro todo, se não for para ganhar, vai para divertir, velho. Se você tiver condição de ganhar, esse é o nosso objetivo. Né? Então, mas é muito legal, cara. É uma prova incrível, assim. Eu sou absolutamente fã da prova. Pô, sensacional. Pô, obrigadão mesmo, pessoal. Valeu demais aí. Tamo junto e a gente se vê provavelmente a próxima vez pessoalmente lá no Ride, né? Daqui a um mês, né? Já tá chegando. Tá chegando. E o chefe tá te castigando, hein, maminha? Rapaz, Eu vi foto. Ele não treina comigo, essa porra. Não, ele agora tem os longões, mas o último treino que eu fiz com ele acho que ele queria 100% das ações da sociedade. Tá querendo matar o outro sócio e fazer parecer um acidente. Entendeu? O homem tá forte, velho. Tô gostando de ver. Você tá secando também, né? Tô tentando. Boca fechada. Ocupando menos espaço na tela, né? A live tá... Vai ter até menos kbytes. Tô fazendo uma dieta nova, a dieta do líquido. Bebe água, se der fome, come gelo. Pô, valeu demais, galera.